te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, cujo a providência jamais falha, nós vos pedimos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa Por Intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, então, ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, no versículo de 13 a 17. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Como efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizei-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: A de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje fala, desse questionamentos que os fariseus sempre tinham contra Jesus. Uma coisa assim que a gente nem não compreende, tanta obra que Jesus fazia e eles não modificavam, tantas vezes que eles tentavam colocar Jesus à prova e Jesus sempre saía muito bem de todas as situações, deixando eles em situações com dificuldades, mas assim mesmo eles sempre insistiam, em questionar Jesus. E aqui então ele fala dessa questão do imposto, e porque a pergunta que eles fizeram era uma pergunta que, na verdade, qualquer resposta que Jesus desse seria de uma forma prejudicial. Se Jesus falasse que era para dar o imposto, pagar o imposto a César, eles iam questionar porque estava a favor do Império Romano, Se falasse que
não era para pagar, todo jeito dava consequências negativas para Jesus. Então Jesus, como ele tem saída para tudo, ele dá a resposta mais acertada. Só que para isso, amados, olhando um pouco anteriormente, o que mais chama a atenção no Evangelho é a hipocrisia, porque eles foram lá com má intenção. Então, o que o cristão não pode ter no seu coração é má intenção. Ali eles fizeram grandes elogios a Jesus, e na verdade esses elogios que eles fizeram a Jesus eram elogios verdadeiros, porque Jesus realmente é tudo aquilo que eles falou e muito mais. Mas eles falam de uma forma com hipocrisia, falando uma coisa com um outro sentido. Então, que nós possamos aprender na nossa vida que nós, como cristão, precisamos ser sempre verdadeiro. Nunca falar as coisas por interesse, ou defender uma coisa porque vai levar vantagem. Não é isso a função do cristão. Então eles fizeram isso com Jesus, e Jesus ficou então bem aborrecido, mas Jesus, com toda a sua sabedoria, ele responde: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, olhando para a nossa vida, nós possamos aprender com Jesus assim, que nós devemos viver dentro de uma sociedade onde nós temos as nossas obrigações. Nós temos as nossas obrigações, mas essas obrigações não tiram de nós, ou melhor, nós precisamos olhar mais para aquilo que é de Deus, para aquilo que é civil, né? Porque muitas vezes na nossa vida de fé, a gente nos apresentamos como cristãos, mas a influência social, política, econômica, muitas vezes nós damos muito mais valor para as coisas econômicas, sociais, políticas, do que para as coisas de Deus. Muitas vezes, por algum acontecimento que não nos agrada dentro da sociedade, alguns acontecimentos que não nos agrada dentro do econômico, alguns acontecimentos que não nos agrada nas questões políticas, muitas vezes se revoltamos contra a própria vivência de fé, né? Porque a prioridade que temos é uma prioridade mais voltada àquilo que é de César do que aquilo que é de Deus. Então nós precisamos observar o que é o de César e o que é o de Deus. Sempre a prioridade é aquilo que é de Deus, mas nem por isso deixamos de ter responsabilidade para aquilo que é de César. Então precisamos ter a sabedoria para discernir o que é de César. O que é de César você dá para o César. O que é de Deus você dá para Deus. Então que Deus possa nos dar essa sabedoria, porque Jesus, ao concluir aqui o Evangelho, fala que eles ficaram admirados com Jesus. Na verdade, quando nós escutamos Jesus, nós ficamos sempre admirados, porque a palavra que vai gerar em nós uma admiração é a palavra da verdade. E a palavra da verdade, ela só vem de Deus. Ela nunca vai vir de César. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial sobre aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Nada
te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.